no ar mais um vídeo do Argo e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto polêmico. Quem consome muitas histórias sabe que quanto mais complexo é um personagem, mais debates existem em torno dele. E um exemplo claro disso é Luke Castellan. Se você clicou para assistir esse vídeo, provavelmente você já assistiu toda a saga Percy Jackson e os Olimpianos e acompanhou a trajetória desse personagem, que é cheio de complexidades e questionamentos, até morais. E isso faz com que muitos fãs se perguntem, no final das contas, Luke Castellan foi um herói? Será que ele foi vilão da história? Eu tô aqui hoje para apresentar a minha opinião e a minha interpretação a respeito disso. Vem comigo! Antes da gente continuar, já deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito, qual é a sua percepção desse personagem e no final a gente vê se as nossas opiniões batem ou não. Eu quero destacar que eu não sou especialista em nenhum dos temas que eu vou apresentar aqui para argumentar a minha opinião, então eu tô aberta a comentários e debates aqui nos comentários, tá? Sempre com muito respeito, mas vamos lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações. Sempre que alguém vem me perguntar se eu acho se Luke Castellan foi vilão ou herói, eu sinto um pouco de dificuldade de responder essa pergunta de uma forma simples, porque eu acho que ela pode ter três respostas diferentes. Isso porque a gente consegue analisar a trajetória desse personagem e se ele foi ou não herói a partir de três perspectivas diferentes: da profecia, da perspectiva literária e da perspectiva moral. Eu já vou explicar cada uma delas aqui. Vamos começar pela perspectiva da profecia. Quem já leu O Último Olimpiano, e se você está assistindo esse vídeo aqui, é bem provável que você já tenha lido, sabe que o último verso da grande profecia diz: "E a alma do herói, a lâmina maldita, ceifará." Bom, se você terminou de ler o livro, você sabe que a lâmina maldita era a faca que o Luke deu para Annabeth quando ela era pequena e que o herói era ele. A alma dele foi ceifada com a lâmina da Annabeth. Então, sim, é muito claro que o Luke é o herói ao qual a profecia se refere. Mas o que a gente tem que entender aqui é que o termo herói não necessariamente é usado no seu sentido literal, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele. Mas ele muitas vezes é usado como um sinônimo até para semideus. A gente vê isso acontecer muito em histórias que se valem do panteão grego e até nos livros de Rick Riordan. Eu tô lendo agora, relendo A Maldição do Titã, e se vocês pegarem alguns trechos desses livros, vocês vão ver que até o Quirón usa o termo herói para se referir aos semideuses. Então sim, Luke é o herói da profecia, mas a palavra herói aqui não necessariamente significa que ele é o herói da história, e sim herói no sentido semideus, filho de um deus. Vamos agora falar sobre a segunda perspectiva, que é a da literatura. Bom, se o Luke é o herói da profecia, ele é também o herói da história? Eu já adianto para vocês que, na minha percepção, não. Se vocês forem pegar alguns livros de literatura, e aí, como eu já disse aqui, eu não sou especialista no assunto, tá? Mas se vocês forem pesquisar um pouco sobre isso, vocês vão ver que o arquétipo do herói geralmente é construído por um personagem virtuoso, corajoso, forte, e não que o Luke não tenha essas características, mas o herói da história geralmente não vai passar por cima dos seus valores morais para conseguir o que quer, e ele geralmente tem um senso de justiça muito forte. Então o Luke, com todos os questionamentos que envolvem a trama dele, toda a complexidade dessa trajetória, não se enquadra muito nesse arquétipo. Então, do ponto de vista literário, ele não se encaixa ali como herói da história. Mas se o Luke não é, do ponto de vista literário, o herói da história, será que ele é, então, o vilão? Eu também não acredito que seja. O arquétipo do vilão, geralmente ele é marcado por um personagem perverso e que passa por cima de qualquer valor moral para poder atingir os seus objetivos. E apesar de fazer, sim, muitas coisas ruins, principalmente ali já nos últimos livros da saga, a gente consegue notar que o Luke em alguns momentos se balança ali, questiona as coisas que ele está fazendo. Então ele não é a própria encarnação do mal na história. Nas histórias do Rick Riordan, o Titã Cronos se apresenta muito mais nesse arquétipo, então ele sim é o verdadeiro vilão. Mas se o Luke não é o herói nem o vilão da história, ele é o quê então? Bom, a minha interpretação é que o Luke se encaixa muito mais no arquétipo do antagonista, que nada mais é do que o personagem que existe para se opor diretamente ao protagonista da história. Ou seja, ele não é a própria encarnação do mal, como Cronos, mas ele também não desempenha ali um papel de mocinha ou de uma pessoa super boa na história.
o que ele faz é se opor ao Percy a maior parte da trama. E o que é interessante a gente observar é que os dois até têm pontos de concordância em relação às suas crenças. Por exemplo, os dois acreditam que todo semideus merece um lugar especial no acampamento meio-sangue e merece ser reconhecido pelo seu pai divino. Mesmo assim, eles escolhem lados exatamente opostos na história. Mas dizer que o Luke, do ponto de vista literário, é o antagonista da história ainda não responde um questionamento que muitas pessoas fazem, que é, no final das contas, Luke Castellan é bom ou mal? E é por isso que agora a gente vai falar da perspectiva moral do personagem. O antagonista de uma história pode ser bom ou mal, pode ser um herói ou não. Se você tem uma história onde o protagonista, por exemplo, é um anti-herói, é bem possível que o antagonista dele seja um verdadeiro herói. No caso de Percy Jackson, não é assim que funciona, mas existem muitas histórias nesse formato. Então dizer que ele é o antagonista ainda não faz a gente concluir exatamente qual é desse personagem, se ele é bom ou mal. E eu vou destacar aqui que, como eu já disse, essa é só a minha opinião. Mas para você tentar entender qual é o meu ponto, eu convido você a se desprender da ideia de que um ser só pode ser só bom ou mal, e que as duas coisas podem coexistir nele. Existem várias culturas no mundo que pregam isso, e a gente vê isso bem presente em algumas obras do Rick Riordan, como é o caso do personagem Luke. Para a gente fazer um paralelo aqui, os deuses gregos de Rick Riordan também em alguns momentos das histórias têm ali algumas condutas que, do ponto de vista moral que a gente tem, seriam talvez questionáveis, mas isso não os torna ruins. Essa dualidade não acontece só nos livros dele, acontece em várias outras histórias, inclusive em várias obras que também se valem do panteão grego, e é inclusive uma perspectiva de vida que muitas pessoas aceitam. Então, quando a gente se questiona, será que Luke Castellan foi bom ou mal? Talvez a gente devesse questionar se esse personagem precisa necessariamente caber dentro de um desses conceitos. Acompanhando toda a trajetória do Luke, o que eu percebo é que ele foi um jovem que passou por muitos traumas e lidou com isso de maneira diferente do que Annabeth, Thalia e outros semideuses, por exemplo. O que aconteceu é que ele não conseguiu lidar com esses traumas da mesma forma que os outros, e isso fez com que ele tomasse decisões, e toda decisão tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Isso não necessariamente torna o personagem completamente bom ou completamente ruim. Eu não acho que o fato do Luke ter se arrependido no final da história e ter, no fim das contas, salvado o dia faz com que apague todos os erros que ele cometeu no passado. Mas isso definitivamente contribui para a gente ter esse entendimento de que ele não era só um personagem ruim, mas sim um ser humano, ou melhor, um semideus complexo e que tem as duas coisas dentro de si. Bom, então, para a gente concluir, do ponto de vista da profecia, Luke Castellan é o herói ao qual ela se refere. Da perspectiva da literatura, não dá para a gente considerar ele necessariamente um vilão ou um herói, mas sim um antagonista, que é o arquétipo que está mais alinhado à trajetória dele nos livros. E do ponto de vista moral, a discussão sobre ele ser bom ou mal não cabe, porque ele é um personagem muito complexo que não foi construído para caber dentro desses conceitos. Ou seja, a gente não precisa limitar ele a um conceito de bem e mal. Agora, todas as discussões em torno desse personagem, tudo que eu falei nesse vídeo aqui, só provam uma coisa, que ele é sim um personagem muito bem construído e muito complexo, e isso faz com que ele tenha um potencial gigantesco de sucesso na nova série que tá vindo aí pelo Disney Plus. Não é qualquer história que tem um antagonista tão bem construído quanto ele. Toda essa complexidade, esses questionamentos morais, todas essas discussões só enriquecem mais a trama e tornam o personagem muito mais interessante. Com certeza, o ator que for escolhido para interpretar ele vai ter um grande desafio pela frente para conseguir trazer para a tela toda essa carga dramática. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo!